Oi, tudo bom, pessoal? Sétimo ano. Beleza, então vamos lá. Eu preparei para vocês um guia de estudos que vocês vão receber no mesmo dia, acho eu aí que recebeu esse vídeo. Então, um guia de estudos não é um questionário. Não é um questionário, eu não gosto de trabalhar com questionário, porque questionário vocês ficam muito condicionados a decorar, e decorar é perigoso para geografia, porque vocês decoram e acham que a questão vem igual, e aí chega na hora não conseguem raciocinar, e a prova de múltipla escolha ela pede que vocês raciocinem um pouco. Então, guia de estudo, você vai olhar ali os tópicos. Ah, vai cair só aquilo que está aqui no tópico, tia? Não, não vai cair só aquilo que está no tópico. Você vai olhar o tópico, vai pegar aquilo que está escrito no tópico, vai lá no livro, vai no caderno, vai lembrar do que a gente deu em aula, tanto eu quanto os outros professores, vai lembrar um pouquinho, vai lá no livro, vai estudar aquele tópico, interpretar aquele tópico e tocar o bonde e vai fazer uma boa prova. Por exemplo, né? Lá no guia de estudo de vocês, que tá, no caso está aberto aqui para mim, estou falando sobre as indústrias no Brasil. Aí eu falo assim, interpretar e entender por que as indústrias aconteceram justamente na região sudeste. Por que as indústrias aconteceram na região sudeste? As indústrias aconteceram na região sudeste não foi por acaso, não foi o pozinho do Peter Pan, não foi a mágica da Sininho, né? Não foi nenhum sopro de mágica. Aconteceram no sudeste, vocês vão lembrar bem que ainda fiz um joguinho com vocês, o café, papapá, então. O ciclo econômico que estava na moda na época era o café. Entre vários ciclos econômicos que aconteceram por várias regiões brasileiras, o café estava acontecendo, o auge do café na região sudeste. E naquela época não existiam instituições bancárias. Os investidores de café, os fazendeiros, barões do café, guardavam dinheiro em casa. E como guardavam dinheiro em casa, eles queriam, como empreendedores, guardavam dinheiro em casa e queriam investir em outras coisas, investir em plantação de café, tudo que estivesse dando dinheiro. Não acreditavam, na verdade, que a indústria seria o próximo investimento. Por ser o Brasil um país agroexportador, acreditavam que o que ia dar dinheiro era produtos agrícolas. Mas a indústria precisava acontecer. Por quê? Porque a indústria já acontecia pelo mundo afora, na Europa, há quase 200 anos. É incrível, a indústria no Brasil tem quase 2 séculos de atraso em relação à Europa, pela mania de que o Brasil era um país tropical e tinha o hábito de ser agroexportador. E até hoje a gente é assim, né, pessoal? A gente até hoje acredita que jogos de videogame, que os aparelhos eletrônicos são melhores porque vêm dos outros países. Por quê? Porque a nossa indústria é atrasada. Então foi assim, a indústria no Sudeste apareceu não foi por acaso, porque aqui estava o dinheiro do capital excedente da venda do café. Né? No Oeste Paulista tinha a venda do café, os investidores viram que não tinha mais jeito, que as coisas estavam esquisitas, estavam acontecendo, chegou a hora, vamos fazer o quê? Vamos investir na indústria, e aí aconteceu. Numa época em que o transporte era muito difícil, que a telecomunicação, os telefones, o WhatsApp, nem pensar, telefone era uma coisa muito difícil, carro era tudo muito difícil, então tudo era muito perto para facilitar. Mercado consumidor, mão de obra, fontes energéticas, tudo era muito difícil, então onde o cara tinha dinheiro, onde ele botava a indústria. E assim nasceu a indústria na região sudeste. Não foi um passo de mágica. Percebeu o lance? Beleza. E junto a isso, nasceu a indústria aqui. Digo aqui porque a gente mora no sudeste. Se a gente estivesse no nordeste, eu estaria falando lá. Beleza. Junto a isso também eu falei para vocês que uma desgraça mundial, que foi a Segunda Guerra Mundial, ajudou muito, impulsionou a indústria brasileira. Porque como as indústrias, como a Europa, que mandava máquina para a gente, não estava mandando máquina para cá, aí a gente aprendeu a fazer aqui o que antes vinha de lá, da Europa, as máquinas. Então, a Segunda Guerra Mundial, uma desgraça, ajudou a nascer a indústria no Brasil, a urbanizar. O que é urbanizar? Lembra que eu falei? Binômio industrial. Urbanização e indústria caminham lado a lado.
Sem industrialização não existe urbanização, sem urbanização não existe industrialização, o grande binômio. E junto a esse processo de urbanização que a indústria é responsável, vão nascendo vários fenômenos. Uma vez que as pessoas saíram do campo para vir para a cidade porque a indústria oferece emprego, formam-se os grandes centros urbanos. Centros urbanos, sinônimo de cidade. As pessoas vêm para a cidade em busca de emprego. Estão vindo para a cidade em busca de emprego. Obviamente, formam-se aglomerações, vilas, as pessoas que vêm em busca de emprego. E essas aglomerações vão ganhando nomes, né? Fenômenos que a gente estudou, lembra? Hierarquia urbana, conurbação, metrópolis, megalópolis. Lembrem desses nomes, estudem e vai até lá no livro, no caderno, nos nossos exercícios e estudem. Metrópole, megalópole, conurbação. Dá uma estudadinha porque vai aparecer para você. Eu falei para vocês de hierarquia urbana. Quando eu falei de hierarquia urbana, dei o exemplo da escola que tem hierarquia, na nossa casa tem hierarquia. E falei da conurbação, quando um ou mais municípios crescem em direção maior, conurba aquele espaço. Por que conurba aquele espaço, né? Certo? E junto aos centros urbanos, felizmente veio o progresso. Shoppings, muitas coisas acontecem nas cidades, tem algum progresso, mas junto a esse progresso cresceu também a violência, muitas moradias precárias, muitos moradores de ruas, muita desigualdade social, mais do que no campo, por causa do intenso êxodo rural. A verdade é que a urbanização foi muito acelerada. Eu boto lá no guia de estudo de vocês o tempo da urbanização. A nossa urbanização, a urbanização brasileira foi desigual porque ela foi rápida e acelerada. Por ser rápida e acelerada, ela foi desigual. Então gerou vários problemas. E ainda dentro desses problemas surgiram vários fenômenos de poluição. Esses fenômenos a gente também deu um apelido para eles. Ilhas de calor, inversão térmica, aquecimento global, chuva ácida, todos aqueles fenômenos relacionados à poluição ambiental, né? Vocês vão estudar sobre eles, porque eles vão aparecer para vocês identificarem também o que é isso, o que é aquilo, o que é a chuva ácida, o que é a inversão térmica. Vamos identificar, porque são fenômenos urbanos, acontecem dentro do centro urbano, ou por alto desmatamento, ou porque uma habitação irregular, etc, etc e tal. No guia de estudo de vocês também tem para falar ali, destacar as principais áreas de extrativismo mineral do Brasil, ou seja, aonde estão as maiores jazidas minerais do Brasil, ou seja, onde elas se localizam, quais são elas, né? O maciço do Urucum, a Serra do Navio, o quadrilátero ferrífero, a Serra de Uruximiná, a Serra de Carajás, todos aqueles pontos que a gente viu. Professor, eu tenho que decorar aquilo tudo que está no livro? Não. Para isso que é o teu guia de estudos. Você vai saber onde ela se localiza, quais os principais produtos que tem lá, qual a importância daquilo para a economia brasileira, onde ela está, vai ver onde é que ela está no mapa, vai localizar, né? Vai localizar o estado e vai lá e vai acertar. Bom, outra coisa que está no teu guia de estudo também vai definir hierarquia urbana, conurbação, já falei, né? Outra coisa, falar e entender sobre as questões agrícolas do Brasil, que a gente estudou, os grileiros, os falsários, os problemas da hierarquia, os problemas que o agricultor enfrenta, a concentração fundiária, a falta de organização nas estradas, por que os produtos sobem, quais são as técnicas que se podem usar, agricultura familiar, agricultura de plantation, tudo aquilo que tanto eu quanto os outros professores comentaram com vocês. Caracterizar os fenômenos, já falei, os tipos de indústria. Então, pessoal, o guia de estudos,
E o que eu estou falando não dá para resumir todo um bimestre numa aula de revisão. Estou falando para você pegar esses assuntos chaves nessa revisão, pegar o guia de estudos e olha só, eu nem botei tanta coisa assim, fui bem camarada. Botei poucas páginas, se vocês tirarem os desenhos, nem dá tanta página assim. Os exercícios do livro, os exercícios do caderno. Olhem com atenção os exercícios do livro e do caderno. Pegue o guia de estudo, vai lá, aprendeu aquele assunto, voltou, aprendeu, vão fazer uma boa prova. E qualquer coisa chama aqui. Um beijo e um abraço geográfico.